Especial MBS, dicas de como atuar na advocacia, com Thiago Meirelles, Vitória Giovana e Felipe Braga. Nós somos o Pó Direito! Foi errado! A cara do Ianzinho ficou com a cara... Ele tá demais. Tá julgando, né? vai ser o seguinte, vai ser perguntas e perguntas para todo mundo. Perguntas e perguntas? Não, gente, vou explicar, porque tu explica muito mal, Thiago. Gente, seguinte, o que acontece? Eu, Thiago e Felipe, a gente tá fazendo um especial MBS. Já temos 2 episódios aqui, né, no Pó Direito. Tem um falando sobre a história do MBS, tem outro falando sobre o especial do Pó Direito. Então a gente fala um pouquinho do escritório, que é até com a Camila. Então, nesse, a gente pegou perguntas da internet, perguntas assim relevantes, para fazer um ao outro. Coisas que nem eu sei a resposta. Vai ser muito legal. Então, posso começar ou você começa? Primeiras damas, né? Então, vou perguntar pro Felipe. Vamos lá, Felipe. Tô gripado. Como vocês decidiram se tornar sócios de um escritório de advocacia? Sei lá. Não, mentira, para. Ai, Não. tá aqui namorado, quando não quer Nossa, responder as coisas. eu lembro que eu conheci a Vitória na faculdade, a gente conhecia, era da mesma turma. Na faculdade não, na escola, né? Desde a escola. Desde a escola. Aí. Eita! Do nada caiu aqui. Aí a gente se conhecia na escola faz. Pô, mas depois a gente pegou. Criança. Acho que foi até o quê? Não, acho que até A gente primeira estudou série, junto, mais ou a gente menos. estudou tudo até a 4ª série. E Até depois quarta. a gente Depois a gente foi pro isso José mesmo. Altino. Eu fui pro José Altino apanhar, que não condenado. Aí, moleque, apanhei, tá, Ianzinho? Mas aí me tornei um homem mais forte por causa disso, viu? Tô Então, vendo. então Aí, Hulk beleza, magrelo. aí a gente se encontrou na faculdade, pá, beleza. E aí finalizou, acho que como todo mundo, o que a gente vai fazer da vida? Aí a Vitória chegou, sempre com a intenção de abrir escritório, falou, Felipe. E eu ainda tava, pô, não sei o que eu faço. Ela chegou, Felipe, bora abrir escritório. Aí eu, pô, bora. Aí eu já tinha guardado um dinheiro já da época do estágio, porque eu não tirava férias, eu pegava em dinheiro. Aí eu, pô, já tava com dinheiro, beleza. Aí a gente, pô, tá faltando mais, seria bom mais uma pessoa. Tudo. Pô, beleza, tem um escritório aí que é em duplo, que são 2 pessoas, mas tudo, eu acho que o ímpar sempre é melhor. Porque se por um acaso eu entenda de uma forma e a Vitória entenda de outra, o Thiago vai decidir. Então a gente basicamente nunca tem conflitos que não consiga ser resolvido. Então, isso aí é uma vantagem. E o Thiago na época estava sem trabalhar, né? E a gente tinha um amigo em comum, ele falou, bicho, tem um amigo legal, que talvez seja interessante. Aí falou com o Thiago. A gente conversando, tudo. Num dia, na casa desse nosso amigo, a gente chegou, sentou, conversamos sobre o escritório, já decidimos o nome do escritório, né? No mesmo dia. E aí já abrimos um local e começou. Já começamos a... Muito cheio de Fazer objetivo. Eu acho que a gente sempre foi muito determinado. Eu sabia o que eu queria. O Felipe, no fim das contas, também, quando ele fala assim que ele estava meio perdido, mas ele já sabia o que ele queria. Thiago também. Então, eu acho que a junção de propósitos, ela não teria como dar outra coisa, né? Exatamente. Agora, eu vou fazer a pergunta pro Thiago, né, para ele não ficar com ciúmes. Quais são os valores e objetivos que orientam o trabalho do nosso escritório, do MBS? Cara, valores e objetivos, a gente sempre volta o olhar muito para o cliente. Então, lá a gente fala lá dentro do escritório que o cliente é o rei. Então, tudo do escritório é voltado para o cliente, desde o primeiro atendimento, desde o contato com o cliente, como está falando com o cliente, como vai dar a notícia de se perdeu a ação ou ganhou a ação, tudo isso é voltado para o cliente. Então, a gente também prezando muito pela transparência na hora de fazer o pagamento dos clientes, então a gente tem ali o cuidado de chamar o cliente, mostrar o que é do escritório, o que é do cliente, pedir para ele assinar, a gente tem esse controle. Então, todo o nosso objetivo dentro do escritório é voltar para o cliente, tudo. De dar uma melhor prestação de serviço para o cliente, né? Então, assim, a gente vê questão de objetivo, o nosso objetivo ele é traçado em cima dos clientes. Os clientes que a gente tem, como a gente vai poder cativar ainda mais outros clientes? Tratando os clientes que a gente tem bem. Porque eu acho que a melhor propaganda é quando o seu cliente fala bem de você. E isso daí é essencial. Então, tudo que a gente vai fazer no escritório, questão de valores, princípios, tudo é voltado para o cliente. A gente vai assim, a partir do cliente, como é que a gente pode desenvolver isso? E aí a gente vai desenvolvendo os projetos, vai desenvolvendo as regras dentro do escritório, como é que a gente vai fazer, expansão, tudo é baseado no cliente, porque o cliente do nosso escritório ele é o rei. É até legal falar isso, que
Thiago falou sobre a questão das regras, de noções internas. Dentro do escritório, a gente sempre teve um ambiente saudável. Eu sempre percebi muito isso, que lá no escritório a gente sempre teve um ambiente muito saudável, de conversa, de construção mesmo, porque nunca houve distinção entre um estagiário para um advogado. Não. Lá, se um estagiário chega com uma ideia, a gente vai parar e ouvir como qualquer outra pessoa, como se fosse um cliente, como se fosse um advogado. Então, não tem essa distinção. Lá, a gente realmente impulsiona as pessoas, os colaboradores, as pessoas que trabalham lá dentro, para realmente não sentirem vergonha de falar, de criticar, de querer somar, de se sentir dono, porque mesmo que o nome seja MBS, que no fim, nós três somos sócios, eu acho que todo mundo ali se sente dono um pouco. Inclusive, eu sempre dou o exemplo da Camila. Ontem eu fui despachar, vocês sabem disso? Não, Fui despachar. Aí eu não tinha avisado ela. E tudo que eu faço, eu aviso a Camila, porque a Camila é minha estagiária direta. E aí ela falou bem assim, o que você está fazendo aí? Por que eu não sei? Então, assim, para vocês sentirem, realmente lá todo mundo se conecta muito bem e não há essa distinção, entendeu? Há muito respeito. E uma ideia genial que o Felipe teve, que ele fez um curso, e nesse curso teve o advogado deu a ideia de um código de conduta. Aí fala um pouquinho sobre isso, que eu acho legal. O que eu penso? A gente tem ali colaboradores. Eu acho que dos três, eu acho que eu sou mais... Rígido. Rígido, um pouco mais frio, assim, no sentido. Eu não tenho... não são meus amigos, assim, são meus colaboradores. Só que, ao mesmo tempo, eu respeito todos, acho que todos devem ter opinião. E, para isso, para ter um ambiente saudável... Porque um negócio, a nossa sala de produção, ela tá inteiramente ligada à recepção. Então, é chato um cliente chegar e tá barulhento, tá alguém gritando, tá alguém falando. Então, deve-se ter uma regra de conduta. E é exatamente isso que a gente estabeleceu lá no escritório. Obviamente, sem tirar. Tem momentos que a gente brinca, tem momentos que a gente conversa, tem momentos que... Só que são momentos. Então, acho que tem que ser... tem regras, exatamente. E que nem o Thiago falou, todas baseadas no cliente. Então, sempre que o cliente chegou, o cliente recebeu tal notícia, o cliente, então, sempre pautada no cliente. Esse que é legal. Interessante. E as regras também, elas são pautadas em cima de limites que a gente impõe para que a gente dê realmente uma melhor prestação de serviço para o cliente. É sempre pensando mesmo, de verdade, gente, parece até demagogia, qualquer coisa do tipo, mas não é. Lá, realmente, nós pensamos sempre no cliente, num nível que... Muitas vezes eu vejo algumas coisas que, ao meu ver, porque eu sou muito da justiça, sabe? O que é injusto, o que não é. Que às vezes eu vejo que a gente está super certo e tudo mais, mas se o cliente está insatisfeito ou não, peraí, por que ele está insatisfeito? Então vamos ouvi-lo e talvez até fazer o que ele está pedindo para que ele se sinta satisfeito, porque ele está me contratando. Mesmo que naquele momento ali eu sinta que não há uma justiça, que ali eu estava certa no caso, entendeu? E agora a gente vai para a pergunta 3 e eu quero fazer para a Vitória. Não, a 3 para mim... Vai, então faz. Mas é o que eu acho que porque na verdade essa resposta, eu acho que cada um vai responder de uma forma diferente. Eu acho que tira mais com ela, porque ela é mais emocional, ela é mais... Não, então vamos nós três responder? Cada um dá a sua opinião? Não, mas de forma bem rápida. Tá. Como você define o sucesso de um escritório de advocacia? Eu acho que o maior sucesso que nós temos no MBS é a nossa sinergia. Eu acho que o fato de os três sempre estarem no mesmo propósito. Uma coisa que eu sinto muito é que, às vezes, o sucesso para muitas pessoas é só o dinheiro. E eu acho que o dinheiro ele é a consequência. É a consequência de um trabalho bem feito, é a consequência de um escritório bem elaborado e planejado. Mas, mais do que isso, uma coisa que nós três estamos sempre satisfeitos um com o outro. Claro, o Felipe, às vezes, vai estar insatisfeito com uma atitude minha, Thiago e vice-versa, mas a conversa entre nós três ela é muito clara sempre. E eu confio cegamente no Thiago, no Felipe. Eu acho que é até errado a gente falar assim quando a gente fala que confia demais, mas de fato eu confio muito. E eu sei que há essa confiança deles comigo. Então, acho que mais do que... O meu maior sucesso é eu ter felicidade e alegria em acordar todos os dias e saber que eu tenho um escritório de advocacia e que os meus sócios são pessoas que eu realmente... Até porque o bonitão aqui cuida do dinheiro, né? Então, se a gente não confiar nele, meu irmão, lascou-se. Então, era eu, né, gente? Mas aí tiraram porque deram pro Thiago, não sei por quê. Deram por quê? Caixa aqui, caixa 2. E a vida dele só tá toda melhorando. hora. Brincadeiras à parte, mas eu acho que o sucesso é isso. É a gente acordar e a gente saber que o nosso propósito é levar o melhor resultado para o cliente. E mais do que isso, saber que nós três estamos em uma sinergia. Porque, gente, trabalhar em um ambiente que você não gosta das pessoas é a pior coisa do mundo.
Para mim, acho que o sucesso assim, na advocacia é você terminar o seu dia e falar assim, caramba, hoje foi legal. E eu dou um exemplo, eu gosto muito de colocar o que eu vou fazer na minha agenda durante o dia. E não tem nada mais prazeroso para mim do que chegar no final do dia e ticar tudo que eu me propus a fazer. E o cara, hoje eu fiz tudo que eu deveria ter feito aqui, programado e tal. E caramba, porque você vai fazendo todo dia um pouquinho a mais. E eu acho que é você fazer e o dinheiro, realmente, para mim também o dinheiro é o resultado. É a consequência ali, você vai fazer e depois vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Então, na minha opinião, para resumir, é você estar bem dentro do local de trabalho. É você estar ali trabalhando, estar bem, estar com pessoas que você acredita e tocar a vida. Porque a partir do momento que você vê que aquilo ali é um fardo ou que está te pressionando muito, cara, tá errado, ou procura outra coisa, ou tenta organizar. Tem que ter um amor. Né? Então ali tem que ter uma situação que você tem que terminar o dia e falar assim, eu tô cansado, eu tô exausto, mas eu tô feliz. É isso. Agora para a melhor resposta, Felipe. Não, porque vocês vão entender qual que é a melhor resposta. Porque ele não é pinguela, tá? Ele vai falar o que ele realmente é. E se ele mentir, eu vou dizer que ele tá mentindo. Não, pra mim sucesso é dinheiro, pô. Pra mim, quem tá na advocacia e é liso, não tá feliz, sendo bem sincero. Eu acho que o sucesso pra mim, sendo bem sincero, na advocacia é dinheiro. Eu não vim pra advocacia pra... eu vim pra advocacia pra ser feliz, pra viver com o que eu amo. Não, eu vim pra ganhar dinheiro. Pra mim, isso aí pra mim é óbvio. Só que, ainda mais a minha área, o dinheiro tá atrelado à satisfação do cliente. Eu já cansei de ver clientes que chegam lá no escritório, eu vou entregar a carta de concessão do benefício, ele chora. Pô, isso é legal, é gratificante, isso daí eu não vou mentir, é algo que realmente me motiva. Só que, obviamente, também, dessa concessão de benefício, eu ganho financeiramente. Então, não vou ser hipócrita de falar que eu não estou na advocacia pelo dinheiro. Só que, além do dinheiro, existe a consequência, que, ao meu ver, vem o inverso. É o inverso. Exatamente. Pra ti, a consequência é a felicidade, Eu entendo que eu vou ter o dinheiro e, em contrapartida, uma pessoa vai estar feliz, uma pessoa vai receber benefício, eu vou mudar a vida de uma pessoa. Seria basicamente isso. Viu? Ele foi sincero, ele não mentiu. Sou capitalista. Próxima pergunta. Cara. Aí Agora- a próxima pergunta que tu fez, né? Foi Eu vou fazer pra ti agora, bebê. Vamos para 4. Quais estratégias vocês utilizam para construir um escritório de advocacia de sucesso? estratégias, vamos lá. Eu acho que uma boa comunicação é importante. E lá no escritório a gente tem uma reunião mensal para discutir isso com os sócios e com todos os colaboradores. A gente já falou isso muito lá no escritório, que na reunião mensal com todo mundo do escritório, é ali que a gente vai saber o que está errado, porque a galera que está atendendo o cliente, a galera que está fazendo a petição, é que vai falar, não, a gente está errando aqui, a gente está errando ali, porque a gente é sócio. Às vezes não dá para estar em todo canto, em todo momento. Então a galera que está ali na frente, tocando o escritório, que vai falar, não, Thiago, é assim, assado, a gente está tendo essa dificuldade. Então acho que a comunicação é de suma importância, a comunicação diária. Então, quando tem a falha de comunicação, começa a briga, quando tem falha de comunicação, começa intriga. Então a comunicação, ela é fundamental, tanto com os seus sócios como todo mundo dentro do escritório. Inclusive, rapidão, só um adendo da comunicação. Eu lembro de uma das nossas colaboradoras que ela deu o feedback pra gente no seguinte sentido. Ela falou, e é isso que é a comunicação. Ela poderia chegar bem e falar, quero me desligar. Não, ela chegou e falou, deixa eu te falar, eu não acho certo eu chegar e ganhar a mesma coisa, eu tô aqui há 1 ano, ganhar a mesma coisa que um estagiário que chegou e agora... E foi contratado hoje. Foi contratado hoje. Aí a gente pegou, a gente falou, verdade. A gente fez o plano Aí de carreira, a gente fez um plano né? de carreira. Então a gente nunca pensou nisso, a gente não tá lá dentro para entender. E, nada melhor do que uma pessoa que tá lá dentro. E é exatamente a comunicação. Ela se sente tranquila para conversar com a gente, para se comunicar com a gente. Isso é verdade. E é tanto isso que a gente acabou criando recentemente, que teve a necessidade de fazer uma reunião a cada 15 dias e depois a cada 30 dias, para estar mais próximo, para entender mais o que o pessoal está querendo. Então, isso é de suma importância e eu vejo também, voltando àquele primeiro tempo, tudo voltado para o cliente, cara. Você vai montar a sua estratégia. Quem te dá o dinheiro no final do mês, quem vai te dar ali, vai continuar com o escritório rodando, é o cliente. Então, tudo tu tem que fazer baseado no cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, seja ele quem for. Você fala assim, quem é meu cliente? Então, como é que eu posso fazer meu cliente feliz? Como é que eu posso trazer mais resultado para ele? Como é que eu posso, sei lá, dar um brinde para ele?
como é que a estratégia é Seja baseada... feliz, né? A estratégia é baseada no cliente. Então, a partir do cliente, você vai ver o que você pode estar fazendo. Eu acho que a comunicação do escritório e voltando com o cliente. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Perfeito, Não, meu pra irmão. mim tá perfeito. Lindo. Você que pergunta agora, Lindo, lindão. Não tanto quanto você. Agora nós vamos A pro cinco. top 5. Quais... Pro Felipe essa. É, Felipe. Eu acho que é a cara dele. Será? É de desafios. Quais são os principais desafios enfrentados pelo escritório de advocacia atualmente e como vocês os superam? Principal, acho que o principal desafio se chama prospecção de cliente. Eu acho que também conseguir manter o escritório, né, Felipe? E a gente conseguiu manter o escritório no primeiro mês. Porque a gente era daqueles que, meu amigo, vestia a camisa e ia pra rua quase, né? Só que é exatamente isso que é o foda, porque pro código de ética, o cliente tem que bater na tua porta. Aí tu acabou de sair da faculdade. Sai da Aproxima faculdade. mais, né? Eu acho que... Tá bom? Tá bom? Aí tu acabou de sair da faculdade. Tá com 22 anos. Foi na época que acho que a gente saiu, todo mundo aqui. 21, 22. Tu não sabe nada da advocacia. Tu não tem dinheiro. Tu basicamente abriu o escritório, tá com a energia ali no mês, tem o aluguel do mês, tem tudo no mês. Infelizmente, tu não vai conseguir esperar o cliente bater na tua porta, porque não vai bater na tua porta. E as formas de prospecção de clientes que nós temos ainda é muito pequena, ainda é muito limitada. Então, basicamente, tu só consegue usar a rede social, que seria... Aí tu vai falar, tem Google Ads. Pô, o cara que sai da faculdade não vai ter dinheiro, não vai ter 200, 300 reais assim fácil para conseguir pagar um Google Ads. Pô, tem Facebook. Facebook seria, ou Instagram, tanto faz, seria uma das melhores formas de você conseguir de forma gratuita um cliente. Mas será que ele é o suficiente para manter o seu escritório que você vai pagar R$600 no aluguel, na menor das hipóteses, vai gastar R$300 de luz, vai gastar tanto de café, vai gastar R$1.500, R$2.000 por mês? Será que tu vai conseguir pegar esse retorno no prazo que você tem para pagar um aluguel, que é um mês? Não, uma ação demora em torno de um ano e meio. Então a gente teve muita sorte. Sendo bem sincero, eu nem sei como a gente conseguiu. Porque a gente... Eu lembro. A gente tinha um aluguel... Foi um acordo que a gente conseguiu fazer no mês de agosto. A gente abriu em junho o escritório. Quando foi em agosto, eu fiz um acordo que foi aquele que foi com parceria com o nosso colega. Com o nosso Eu colega. lembro. Eu sei E quem é. aí esse valor veio e aí conseguiu pagar, sei lá, uns 6 meses de escritório. É o que salva. Então, E aí se a foi o que pessoa não Mas tivesse... também a gente era muito enxuto. É. Eu lembro que a gente economizava até, tipo, luz. Sim. Era terrível. Então, tipo, tenta... Véi, saiu, vai começar a advogar. Antes de abrir um escritório, tenta arrumar uma forma de prospecção de cliente não só menos onerosa, mas que tenha um retorno rápido, que tenha um retorno, pelo menos inicialmente. Entendeu? Por exemplo, um exemplo que o Felipe está falando é o seguinte, eu penso, ações consumeiristas, às vezes não é o seu foco, né? Você está ali, sei lá, estudando uma pós de previdenciário, quer se tornar um ótimo previdenciarista, mas, por exemplo, chega um colega seu e fala que teve um atraso de voo, e tem outras pessoas nesse voo que são colegas dele que também vão precisar de advogados, cara, pega e fecha esses clientes, e isso daí vai ser aquilo que vai fazer rodar o seu escritório e te ajudar. Ok, agora no Tribunal de Justiça tu vai ganhar 5 mil, 3 mil? Ok, só vai ganhar isso. Mas é isso, é a realidade de todo o país. Só que é uma coisa que ajuda. E eu penso que a gente começou a gente teve muita humildade. Eu lembro que quantas e quantas vezes, hoje em dia, eu olho para aquela Vitória, eu olho para aquele escritório quando a gente começou, que a gente fechava qualquer ação, de verdade, gente, quando eu falo qualquer ação, era qualquer ação, a gente era bem generalista mesmo. Só que eu tenho muito orgulho, porque foi aquilo que fez a gente crescer e hoje a gente consegue precificar de uma forma mais, né, de uma forma mais valorosa, que é de acordo com o que a gente fornece para o nosso cliente, porque a gente tem especialização, a gente estudou, a gente se cobra muito essa questão de estudo, a gente é o tempo todo um pegando o pé do outro, porque ainda somos jovens, ainda é um escritório pequeno, entendeu? Não é um escritório, a gente brinca que a gente está aqui falando um especial de não sei quantos anos do MBS, mas assim, a gente não consegue colocar como se fosse um escritório de sucesso, porque ainda não é. A gente sabe que a gente está construindo, a gente sabe que a gente está no caminho. E eu acho que o que o Felipe falou sobre você saber a realidade, ter noção, é que desafios vão acontecer diariamente, tá? Todos os dias tem um desafio. Até hoje a gente vive desafios. A gente tem, às vezes, ações que
inclusive tem uma situação que aconteceu ano passado. Todos os anos eu acho que tem alguma coisa bem grande que a gente fala, meu Deus, vamos ter que fechar o escritório. Só que acaba que a gente olha um pro outro e fala, cara, não, a gente tá aqui, ó. A gente tem um caixa bacana, a gente tem força para trabalhar, a gente consegue reverter essa situação dessa maneira, vamos correr atrás de outro tipo de demandas. E é sempre se reinventando. Eu acho que se reinventar e ter resiliência é o foco para você conseguir se manter aí e passar esses desafios. E aí? Agora vamos para o tópico 6. Eu acho que isso vai ser interessante para quem. Pode ser faz para mim. Eu nem vi a pergunta, mas faz para mim. Ela gosta desse negócio de valor, esse negócio de gente emotiva é dela. Como você seleciona os seus membros da equipe e quais as características são valorizadas? Bom, eu sempre falei para os meninos que quando a gente vai contratar, a gente olha muito quem veste a camisa. Eu não ligo se a pessoa está para estagiário, por exemplo, não ligo se a pessoa está no primeiro período, para advogado, eu não ligo se a pessoa acabou de sair da faculdade. Realmente, a gente não liga. A gente quer saber se a pessoa vai vestir a camisa. Isso que eu ia falar, eu falo agora sem errar, porque a gente apoia pra caceta pra contratação de pessoas até A gente pra... errou muito, tá? Para chegar Erramos nisso muito. aqui, tá? Mas, velho, com toda certeza, pessoas de primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Contrata pessoa nova, velho. Contrata, porque pessoa de quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, nono, vem com vício, possivelmente vai te abandonar rápido, porque já vai finalizar a faculdade, não é ruim, mas ela vai seguir a carreira dela, que não tá errado. Então, você vai ensinar tudo pra ela, daqui 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses, ela vai sair. E uma pessoa, no começo, você vai ter um melhor tratamento com ela, vai ensinar ela do jeito que você quer, ela vai ter uma carreira melhor no seu escritório, talvez permaneça por um bom tempo ou até para sempre, né? Isso, e eu sempre falo isso porque o que acontece? A pessoa vestindo a camisa, a pessoa com o tempo, o que o Felipe falou? Basicamente, ele falou como um empresário aí. Pra gente, por óbvio, gente, não é interessante a gente ensinar um estagiário para ele ficar 6 meses dentro do escritório, não é interessante pra gente. Pra gente, empresário, quem fala diferente, desculpa, tá? Sendo mentiroso. Eu quero muito que a pessoa cresça, que a pessoa saia do escritório, seja muito feliz, se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser continuar no escritório, a gente vai estar de portas abertas, ainda mais se ela fizer uma construção de carreira dentro do escritório. Porém, para mim é muito mais vantajoso uma pessoa que permaneça pelo menos aí uns 2 anos. E com isso, pessoas de períodos mais... introdutórios, né? Introdutórios, que está no primeiro, segundo período ali, a gente consegue fazer uma modulagem melhor, tanto dela para o escritório como a carreira dela mesmo, de entender o que ela quer. Essa pessoa tem a oportunidade de passar por outras searas, porque lá no escritório a gente tem várias searas, né, de atuação. E com isso ela vai aprendendo bastante. E lá no escritório, de fato, todo estagiário que entra no MBS sai e fala, realmente eu aprendi de tudo. Eu aprendi na hora que eu atendo um cliente até a hora que termina um processo, porque a gente ensina tudo, a gente não tem esse negócio, inclusive até uma reunião, às vezes, pra gente, de verdade. É muito mais vantajoso se a gente setorizasse. Estava até conversando com o Cainão, nem falei para vocês, mas eu fiz uma reunião com o Cainão. Vitória, será que não era bom setorizar? Eu falei, Cainão, se a gente setorizar isso, o que vai acontecer? Eles vão aprender aquilo do setor dele. E aí ele não vai conseguir aprender outras coisas. Ele falou, mas seria mais vantajoso financeiramente falando. Eu falei, pois é, mas aqui nem tudo é dinheiro. E pra gente, realmente, é melhor uma pessoa sair de lá satisfeita, falando bem do escritório, do que uma pessoa que entra lá e fala, pô, só aprendi réplica. Não é assim. Na maioria dos Que escritórios. acontece na maioria dos escritórios grandes, é só isso. Entendeu? Enfim, então a gente olha quem veste a camisa. Essa é a resposta. Essa daí, fazer pro Thiago, com certeza, Vitória. Como vocês gerenciam as finanças do escritório e garantem a sustentabilidade financeira, Thiago? Essa daí foi um gargalo por um tempo em relação a isso, porque a gente foi muito amador em relação às finanças do escritório, de fazer tipo no Excel, de fazer... Mas sempre fomos organizados. Não, organizado, mas no ponto de deixar no Excel, de não olhar muito bem tipo, o que está entrando, o que está saindo. Lógico que a gente sempre foi organizado, mas eu acredito que a finança ela tem que ser o coração do escritório, justamente para saber o que está entrando, o que está saindo, e é baseado na finança que você vai fazer um projeto para crescer, para trocar de escritório, para construir uma sede nova. Isso era de suma importância e a gente foi crescendo ao longo do tempo. A gente começou ali com o Excel, aí depois
migrou ali, não, vamos sentar, a gente não fazia reunião, a gente só fazia divisão, depois não, a gente tem que fazer uma reunião, a gente faz uma reunião com os 3 para entender, depois a gente passou a migrar para um sistema, aí agora a gente contratou uma pessoa para nos ajudar, porque o advogado, ele advoga, a gente tem a necessidade de contratar pessoas para nos ajudar no sistema. Então hoje dentro do escritório isso tudo foi uma construção. No começo eu não tinha nem como pensar em contratar alguém ou contratar um sistema. A gente tinha que fazer do jeito que dava. Então eu acredito que é assim, é uma construção, é degrau por degrau. Hoje a gente está no nível que a gente contratou uma pessoa para nos ajudar, não fica dentro do escritório, mas a pessoa para nos ajudar. Eu ainda fico tomando conta dessa situação e a gente tem um programa de gestão para poder fazer isso. Então, tudo que entra na nossa conta vai para esse programa. Gestão financeira, tá? Gestão financeira, tudo que entra na nossa conta, ela já vai automático para esse sistema. A gente tem que identificar de onde é esse dinheiro, quanto ficou para o escritório, quanto ficou para o cliente, quem que participou dessa ação, como é que ficou essa situação. Então, tudo a gente identifica. Todo o dinheiro que entra no escritório a gente identifica. Por quê? Tá faltando dinheiro de tal lugar. Peraí, isso aqui é de fonte de tal. Isso a gente vê rapidinho. Tá errado isso aqui, vamos olhar. E a gente identifica. Isso é interessante porque, baseado no caixa do escritório, baseado no que a gente está ganhando, que o escritório em si, o nosso escritório em si, a gente faz planos. Daqui a pouco a gente quer fazer, sei lá, uma fachada. A gente estava conversando aqui antes. Tem caixa, né? Tem caixa para fazer uma. Tem caixa para fazer uma fachada? Sei lá, se daqui 2 meses a gente não entrar nada no escritório, tem como o escritório se bancar? Tem como o escritório se bancar. Não, tem tudo que Então, normalmente tem que ter, né? Que é um caixa, eu acho que para você tem um fundo de financeiro. caixa. Dá o conselho, Thiago, agora reformulando a pergunta, dá o conselho de coisas que precisa ter para você manter um escritório. Eu acho que é o primeiro. Organização. Primeira coisa, organização. Seja o nível que você estiver. Até no Excel. Até no Excel tem que ter organização, de saber o que está entrando e o que está saindo. Depois, teve uma condição melhor? Gente, somos advogados. Contrata. Tem condição de contratar? Contrata um sistema. Tem condição de contratar gente? Contrata a gente para dentro do escritório ou fora do escritório, mas que te dê uma assessoria. Terceirize, porque isso vai te tomar um tempo legal e vai te dar uma precisão assim tremenda de quanto você está ganhando, quanto você está tirando ali e você está ganhando seu dinheiro. Então, a minha dica é, a partir do momento que está crescendo, vai ali crescendo junto. O sistema, seja com pessoas contratando, essa dica que eu daria. Sim. Outro ponto que eu acho legal mencionar é a questão do contador e de ter... Gente, não errem nesse ponto, sério. Contratem um contador. Contratem, eu sei que para muitas pessoas assim, às vezes é uma realidade que não existe, mas façam com que o CNPJ de vocês esteja tudo correto, tudo certinho, para vocês não terem problema depois lá na frente com a Receita Federal, que é muito importante também. Acho que essa daqui seria pro Felipe. Qual? Eu posso falar uma? Como vocês se prepararam para o futuro e anteciparam as tendências do mercado jurídico? Como que a gente fez isso lá atrás? Tipo, 5 anos atrás, o que a gente fez? Para você. Se quiser responder, eu complemento. Olha, essa situação aqui, eu puxo um gancho um pouco para a internet. Quando a gente começou, ainda tinha uma resistência muito grande da internet. Eu lembro que o nosso escritório era o que mais postava, colocava o que estava na audiência, fazia vídeo e o pessoal via de uma forma diferente. E aí quando veio, nem a pandemia, mas quando começou mesmo assim nessa era digital, a gente já estava muito à frente em relação a esse ponto específico. E a gente sempre foi muito aguçado para a questão tecnológica, para a inovação. Tinha podcast, o Felipe deu a ideia do podcast, a importância da comunicação foi uma dessas conversas mensais. Felipe, gente, eu acho interessante a gente ter um podcast. Como é que a gente vai fazer? Botamos em prática, e aí está aqui o podcast. Vitória, em uma dessas reuniões, a gente podia lançar um curso que a gente já faz dentro do escritório, o básico que a gente ensina para os estagiários, por que a gente não faz depois? A gente passa o curso para o estagiário. Vamos fazer? Vamos. Construímos aqui o ADV Prática, o curso que a gente tem. Então, a mesma coisa com estratégia de sistema, de gestão, de processo. O Felipe toda hora dá dica também. Gente, a gente tem que migrar para uma coisa melhor, assim, assado. A gente vai e implementa. Então, a gente sempre está, nessas reuniões, a gente sempre está jogando a inovação, a tecnologia, e se estiver no nosso alcance, com certeza a gente está sempre implantando, e a comunicação implantando. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Isso mesmo. Eu acho que a tendência do mercado hoje em dia é o digital. Isso daí pra gente tá óbvio.
existe a tendência interna, que eu acho que é a tendência interna do escritório, tecnológica, e a tendência externa, que é a visão, a visão de fora para dentro e a visão de dentro, dentro mesmo do escritório. Tendências internas do escritório, eu acho que mais do que nunca é padronizar e otimizar. Todos os sentidos. Hoje em dia, e espero eu que fique assim basicamente para sempre, as audiências são quase que todas online. Então, audiências online, utilizar um sistema online, que é o que a gente já utiliza hoje em dia, que é o nosso Promad, hoje em dia a gente está utilizando ele. Tentar otimizar todo o sistema do escritório. Por quê? A tendência de um escritório digitalizar tudo, né? Exatamente. Assim. Eu lembro quando eu cheguei no escritório, que eles começaram primeiro um pouco antes de mim. Quando eu cheguei ainda tinha papel. Para mim era surreal aquilo, de ter um monte de papel, pegava os papéis do cliente. Não existe isso, gente. Escaneia. Hoje em dia nosso escritório basicamente não tem papel. O único papelado que tem é o contrato do cliente que a gente tem que guardar pelo prazo estabelecido no código de ética para, se por um acaso for exigido, ter o original. Caso contrário, a gente não tem mais papel lá no escritório. Então, eu acho que a tecnologia e hoje em dia a tendência é não ter mais papel. Então, eu acho que isso daí a gente já vem fazendo. Já fez lá atrás, já né? Já fez lá atrás e hoje em dia é o que todo mundo vê. E acho que a próxima o principal pergunta. é essa questão da tecnologia. Não é muito a minha praia, não é muito a minha área, mas principalmente a Vitória, ela vê essa questão da tecnologia, de Instagram, enfim. Seria basicamente isso. Agora deixa eu fazer um aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ação, setor. Tá. O escritório possui alguma área de especialização ou setor de mercado preferencial? Para tu, bonitona. Tu que fez as perguntas. Não, mas tem tantas aqui. Eu não gostei dessa não, mas qual que é? Qual que é? Como que é? Faz de novo aí. Não, vou botar aqui, ó. Melhor essa daqui. Qual é a importância do network? Gente, é porque a gente fez tem muita pergunta aqui, tá? Ó, qual a importância do network e das parcerias na construção de um escritório de advocacia de sucesso? Cara, na minha opinião, o network, ele às vezes não faz sentido naquela hora. Vou explicar por quê. É até um pouco mais profundo o que eu vou falar. Tem construções que a gente faz que é com o tempo que a gente vai ver o resultado dessa amizade ou dessa aproximação. Nunca é de imediato. Pode ser que você tenha sorte de imediato você consiga ter ali bons frutos daquela relação. Mas o networking, basicamente, ele é muito importante para advogado. Uhum. E tenham consciência dentro de uma sociedade quem é a pessoa que está mais à frente disso. Exemplo, se eu esperar do Felipe networking, eu vou morrer esquelética. Porque o Felipe, ele é uma pessoa que ele faz o networking nele, mas ele é totalmente diferente desse networking que a gente costuma fazer. Ele não tem essa coisa de se comunicar com as pessoas, de conhecer as pessoas, de construir essas relações. Verdade. Diferentemente de mim e do Thiago. Eu coloco o Thiago como uma pessoa que, meu Deus, ele se desafia cada vez mais e o Thiago, ele constrói esse networking de uma maneira muito natural do Thiago, ele é muito natural. E eu acho isso muito bacana, mas eu acho que realmente essa pegada de, por exemplo, de OAB, de estar assim, sempre tentando ser o comercial do escritório, sou eu. E nesse caso aí, eu vejo que, como eu falei pra vocês, muitas coisas, às vezes, a gente tá fazendo ali com amizade, conhecendo as pessoas. Eu já consegui muitas coisas por conta dessas aproximações, mas eu sei que lá na frente que a gente vai colher os frutos do que a gente tá plantando hoje. E isso é muito importante para o seu escritório. Aí a gente pergunta como? Cara, parceria de trabalho. Outro ponto, também muito importante, indicação. Você não tem noção de como, às vezes, uma amizade, uma conversa sua traz bons frutos para você, porque a pessoa te indica. Quando é network fora daqui, você se tornar referência em Rondônia, nível, poxa, eu tô com um negócio lá em Rondônia, cara, eu tenho uma advogada lá que eu posso te indicar. E a pessoa vai ligar para quem? Para a advogada que a pessoa está indicando. Então, é uma construção. Nada é tão imediato quanto a gente pensa, ainda mais network, que as pessoas ficam falando às vezes, até parece, o que eu vou... Calma, meu filho, você vai receber, você vai ver os frutos desse teu investimento aí em amizades, em estar em eventos, em estar servindo a OAB, por exemplo, que é desgastante, não ganha R$1 para estar lá. E aí depois você fica, poxa, eu tô ganhando o quê aqui? Cara, você tá fazendo tendo relacionamentos importantes que lá na frente você vai... Né? E é interessante, é só um exemplozinho, o network também não é só dentro da OAB, é com seus colegas, com seus familiares. Você tem que falar o que você faz. Se você não fala o que você faz, ninguém vai descobrir.
Então você tem que falar, não, eu tô atuando nisso, eu já peguei isso, eu já fiz isso. E eu vou citar um exemplo aqui, que quando eu iniciei a minha advocacia, a gente pegava muito atraso de voo. E aí, na roda dos amigos, bebendo e tal, a gente conversando, e eu falei que eu pegava, ó, isso aqui dá indenização, né? A galera nem sabia, isso aqui dá indenização, acima de tantas horas e tal. Aí meu amigo, no meio da conversa, cara, perdi meu voo. Falei, vai lá no escritório. Aí, beleza, ele falou no escritório, eu entrei com o processo, ele falou, mas nesse voo que a gente perdeu, Thiago, tava a minha família, família e amigos e o meu pai. Aí eu falei, ó, então faz o seguinte, fala com o teu pai, que teu pai é mais próximo, já vai entrar com a gente. Aí eu entrei com o processo dele, o pai dele falou, não, isso aí eu não vou entrar não acredito nisso e tal. Eu entrei, aí eu ganhei o processo dele e fiz a prestação de contas com ele. E aí foi impressionante, que quando a gente ganhou o processo, todo mundo que estava no voo com ele veio comigo. E isso veio de uma mesa de bar, que eu estava ali, e eu falei que eu fazia isso, ou eu orientei, não, isso daí, gente, vocês sabiam que atrás de voo da indenização, informativo, fala o que você faz, às vezes as pessoas não sabem. E aí, dessa mesa de bar, me surgiu umas 7 clientes. Desses 7 clientes, com certeza foi multiplicando. São relacionamentos que, independente de onde você esteja, eu sempre brinco, vai no salão, fala o que você faz. Não tenha vergonha de dizer que é advogado, porque tem gente que o que eu mais vejo parece que tem vergonha, medo de dizer que é advogado. Não. Fala o que você faz, fala o que você atua, exato, porque uma coisa que é praxe. Pergunta do seu amigo. Se seu amigo não souber a área de atuação do seu tanto as áreas de atuação do seu escritório ou a área que você atua, você está se comunicando errado. E é um attention aí para você. Família também, gente, eu estou fazendo isso, eu estou me especializando nisso, eu estou pegando mais ação disso, que o pessoal lembra. E outra coisa que eu ia até falar é a questão do network. O pessoal acha que, é só empresário, é só a galera rica, político. Véio, o melhor network é com a galera humilde. Tipo, desde do porteiro do seu condomínio, ou de qualquer lugar que você for, do hospital que você for, da faxineira que estiver limpando lá, você tratar ela bem, sentar. O pessoal até brinca, eu gosto muito de chamar de meu patrão. Qualquer lugar que eu vou, eu não gosto de gente rica. Gente rica pra mim eu acho chato, conversa, tudo é chato. Eu gosto de conversar com a galera, é sério, eu gosto de conversar com a galera ele quer ser rico, mas ele não gosta de gente rica, gente. Eu gosto da galera humilde mesmo. Sentar com a galera humilde é a melhor coisa que sentar com gente rica. Gente rica é nojenta. Mas se tu chegar com a faxineira, ela tá faxinando ali, opa, minha patroa, tudo bem? E aí, como é que tá aí? O negócio tá pegado aí, não sei o quê? Opa, minha patroa, e aí, tu fala, eu sou advogado, sabia? Tu começa a conversar e tal, e aí, não sei o quê. Meu amigo, dá um cartãozinho pra ela. Aí, próxima vez, faz com fulano, faz com fulano, faz com fulano. Essas são as pessoas que você também pode, como, tá no começo da advocacia. Tu não vai conseguir falar com o empresário aqui do estado de Rondônia, que tem um tempo desse tamanho pra ti. Tu não vai conseguir falar com o prefeito, não vai conseguir falar... Começa de baixo, gente, e vai pelas pessoas que estão ali próximas de você. Foi engraçado, um dia desse eu tava chegando do escritório, aí eu tava subindo as escadas lá do meu prédio, a menina que limpa lá no prédio pegou e falou assim, oi, você é advogada, né? Eu já vi seu Instagram e tudo mais. Eu falei, oi, tudo bem? Não sei o que. Resumo, ela precisava de tirar uma dúvida ali jurídica, eu tirei essa dúvida dela. E assim, ela ganhou o dia dela, porque ela falou assim, nossa, eu te conheci e tudo mais. Depois eu falei pra ela que quando ela precisasse ir lá no escritório pra ela tomar um café, pra ela conhecer o escritório, ela ficou toda feliz. E eu acho que é basicamente isso que o Felipe falou. Às vezes você, quando coloca networking na sua cabeça, você pensa assim, networking ele só existe pras pessoas grandes. Não, gente, networking ele é da pessoa que você conhece ali, que nem o Felipe, do porteiro da rua, da pessoa que você passa, do Uber, de todo mundo. Exatamente. Isso é networking, são relações. Conversando ali, eu sou advogado e tal. Eu acho que deu quantos minutos? Gente, Deus me livre. Acabou. Tchau, gente. Ó, não vai nem ter uma despedida bonita porque deu muito tempo. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.